Olá pessoal do CIS Squad, meu nome é Heitor Lessa e hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula de essa série na prática. No nosso caso, a gente vai fazer uma comparação simples e rápida sobre o Community Server e o Access Server do OpenVPN. Nessa tela que vocês conseguem encontrar aqui, que é muito simples, é só você procurar no Google OpenVPN Product Comparison, ali na tela, e você consegue encontrar esse diagrama aqui. Obviamente, é um pouco mais de marketing do OpenVPN Access Server do que qualquer outra coisa. Obviamente, você consegue ver várias coisas que o Access Server consegue fazer e o Community não consegue. Para traduzir para o português, os mais importantes aqui, a razão de muitas pessoas utilizarem o Access Server, eu digo, não necessariamente no Brasil, que eu não sei, mas fora do Brasil, é a relação de você ter uma configuração web, ao invés de configurar tudo baseado em textos e tudo mais. Por mais que precisa de mim, é uma coisa muito mais simples e mais prática para configurar via textos, usa um Sublime, um Ansible ou um Puppet Chef, o que seja. Para a parte mais enterprise, o que facilita muito para vender o produto é uma interface web para administração e o fato de ter um suporte por trás dessa empresa e não ser alguma coisa que a comunidade vai te ajudar caso aconteça alguma coisa. Uma outra coisa interessante que também é possível fazer é o Pre-Configured Client, que nada mais é que quando você acessa a interface web, você consegue conectar, por exemplo, na VPN em si. Você consegue fazer o download do OpenVPN Access Server Client para Android, iPhone, ou que seja. Basta somente você entrar na URL que a gente vai te mostrar e você consegue já estar conectado. É uma coisa bem simples, bem prática, muito parecido com os outros, por exemplo, Cisco AnyConnect, Barracuda e os outros por aí. Obviamente que o Live Support na hora de vender, mais uma vez, é o mais importante. Easy Deployment, Failover Solutions, outras coisas. E o Simple User Management nada mais é que o Community também tem, dependendo do add-on que você instala ou script que você utiliza, então nada muito além disso. O Full LDAP Support nada mais é que ao invés de instalar manualmente o LDAP e sair configurando os arquivos e tudo mais, ele já tem pré-configurado tudo isso. Então é a única razão de realmente valer a pena estar escrito aqui. Uma outra coisa também é a questão do Multi-Daemon Mode. Provavelmente não faz muita diferença para você se você está gerando um servidor, por exemplo, que vai ter 15 usuários, 20 usuários, por exemplo. Só que se você tiver 1000 usuários ou muitos usuários, uma coisa que vai acontecer, você vai certamente querer rodar o seu OpenVPN em mais de uma CPU. Ou na verdade, em diversas outras portas e tudo mais. Então, ao invés de fazer vários workarounds, você consegue fazer hackings no script init, por exemplo, para fazer isso, usando alguns comandos para você facilitar a afinidade da CPU para aquele daemon, por exemplo. Isso já tem tudo incorporado no Access Server, o que a gente chama de built-in. Então, vamos lá, vou mostrar como é que funciona. Eu vou subir uma máquina aqui na Amazon. Enquanto a gente sobe, eu vou... Minto, eu já subi para deixar mais fácil. Então eu vou simplesmente fazer o download desse OpenVPN e a gente conecta nessa instância. Pode ser a sua instância também, ou pode ser o seu VirtualBox. E a gente faz o download e faz a instalação muito rápida. Então OpenVPN Access Server Download. No nosso caso, a gente está trabalhando com um... só para deixar claro também, o Access Server é uma das coisas que ele impôs, na verdade, com base no Community, é que eles já criaram o que a gente chama de AMIs, ou imagens prontas para cloud, no caso da Amazon, mas não só da Amazon, outros também, que você simplesmente lança a instância e já está tudo pré-configurado. Então isso é uma grande vantagem também comparado com os outros. Mais uma vez, nada que um shell script, um Pythonzinho ou qualquer outra coisa consegue fazer com o Community também. Então a gente vai para o Access Server Software Packages e a gente escolhe o Ubuntu. Nesse caso eu estou rodando um 14 e eu só copio o link. Então vamos lá, deixa eu acessar o meu servidor, se eu me lembro é esse mesmo aqui. Eu não estou com a chave, não está liberado no meu firewall. Então, rapidamente eu já libero aqui.
TCP, MyIP. Show. Se não liberar, eu já verifico se eu estou com o IP correto. O que acontece é que eu utilizo muito lab. Pronto, funcionou. Perfeito. Então, o que a gente pode fazer, eu posso ir para o temp e eu posso colocar aqui OpenVPN as.deb e eu colo o meu arquivinho .deb. Feito. Baixou, eu já consigo ver se realmente é esse tamanho, é 26 megas. Perfeito. Então, nada mais é que o básico OpenVPN, um dpkg -i e OpenVPN AS, e feito. Bom, o que ele faz? Nada mais é que ele cria os inits da vida e ele já instala todas as dependências, que é o LDAP support e tudo mais. Para garantir que você tenha acesso a ele, como eu já tinha instalado ele nesse caso, ele não me pediu para que eu colocasse a minha senha. Mas se fosse uma instalação do zero, por exemplo, basicamente o que a gente tem entre aspas, ele simplesmente criaria o usuário OpenVPN e pediria a senha. Só isso. A gente já tem esse usuário, então nada muito do que configurar aqui. Ele é simples assim mesmo. Então voltamos nas instâncias OpenVPN AS e você precisa acessar a porta especial, que é a 943. A 943, na verdade, você vai utilizar ela só assim para acessar, para fazer o download do client ou uma coisa desse tipo. Preciso liberar no meu file também, 943. E pronto. Assim que eu liberei esse, o /admin é o que você vai utilizar para configurar usuários e tudo mais. Mas nesse caso, o 943 é só para os usuários, para eles acessarem e fazer simplesmente o download do cliente que ele precisa. Então eu vou utilizar o meu usuário OpenVPN, a minha senha. Repara que você tem aqui o connect ou login. No nosso caso, eu quero dar um connect. E se você não tiver, por exemplo, o cliente, você pode clicar aqui, você faz download. E é uma instalação como qualquer outra, pelo menos para o Mac. Ok, eu preciso liberar, porque ele não foi assinado. Ok, continue. Aqui você já consegue ver que é um pouco mais, eu diria, um pouco mais bonito do que o Community, por exemplo. Vocês vão conseguir ver, vocês irão notar a diferença, por exemplo, da interface para o usuário se conectar. Uma das reclamações que eu tive bem muito tempo atrás era que eles não gostavam de todo aquele output, todo aquele log, na verdade, que estava conectando, selecionando certificado e tudo mais. Então isso foi uma tacada muito boa que eles fizeram aqui. Bom, não preciso fazer muita coisa. Repara que ele vai tentar conectar com IP interno. Essa é a primeira coisa se você estiver utilizando a Amazon, por exemplo, ou estiver utilizando algum VPS que ele não coloca o seu IP público lá. Se você reparar aqui, você vai ver que eu tenho o meu IP 192 ali. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente vai... para quem não está acostumado, ifconfig já mostra um pouquinho melhor. Aqui, só para garantir. Repara que ele cria AS0T1, AS0T0. Então ele acaba criando outras redes para você fazer NAT ou coisas desse tipo. Então se a gente voltar ali no IP público, eu volto numa instância, HTTPS, meu IP é 943/admin. O meu usuário OpenVPN ele também é um admin. Bom, é isso. Mais simples impossível. O que ele te dá a informação? Ele te dá qual que é a versão que você está utilizando. Aqui no canto direito, ele vai te deixar utilizar o Access Server.
para até 2 usuários concorrentes. Ou seja, se você está criando uma VPN ponta a ponta, por exemplo, ou uma coisa mais simples, que você não quer se preocupar muito com a configuração, você não conhece muito, o Access Server é muito bom para isso. Ele segura 2 usuários, você consegue colocar em qualquer máquina, como vocês viram, em 3 segundos já estava tudo pronto. Se vocês quiserem com mais de 2 usuários, aí sim vem a parte do preço. Como não quero vender nenhum produto aqui, fiquem à vontade para procurar sobre os preços e tudo mais. Então tá, uma coisa interessante que vocês vão ver aqui, por padrão ele vai liberar a conexão tanto no TCP quanto no UDP. E o próprio client ele faz esse famoso failover, não fallback na verdade. Se ele vê que ele não consegue conectar no UDP, primariamente, ele simplesmente volta para TCP e faz essa conexão. Você consegue configurar isso no client também, eu vou mostrar daqui a pouco. E o que a gente conversou sobre routing e bridging na aula anterior, aqui você encontra routing e NAT. Nada mais é que uma coisa com a outra. Na verdade, o routing seria bridging, mas enfim. Como que a gente configura ele aqui? Na parte da licença, você já tem a sua licença pronta, não precisa de mais nada. Caso você queira, mais uma vez, só colocar a nova licença aqui, caso você tenha pago, e manda bala. SSL. Você não precisa configurar nada aqui, já por padrão já está muito bom. Não tá, assim, se você não utilizar SSL V2 e V3, está perfeito. TLS 1.0 para frente já ajuda bastante. No Server Network, aqui que você encontra uma outra coisa. Repara que você tem um hostname or IP address. Eu modifiquei, ele fez um backup da configuração que eu tinha e colocou a opção correta. Nesse caso, você tem que ter essa opção aqui. Se você tiver, por padrão, ele vai deixar o seu IP privado aqui, o que significa que ele vai acontecer esse problema aqui. Então, outra coisa que é interessante é o que eu comentei sobre TCP e UDP. Por padrão, ele vai sempre rodar em 2. Ele vai rodar tanto no TCP quanto no UDP. E você consegue até configurar o tanto de daemons que você quer configurar, por exemplo, para receber essas conexões. Por exemplo, quantos eu quero para trabalhar com as minhas conexões TCP e quantos que eu quero para a configuração UDP. Ou seja, bem simples e prático. Bom, fora isso, nada demais por ali. A parte mais importante aqui. Routing and NAT e Net-to-Net Bridging. Nesse caso, quando você configura, por exemplo, um Layer 2, aí você vai ter diversas configurações em relação ao bridging que eu comentei no passado, para você liberar NetBIOS, Broadcast, essas coisas. No nosso caso, a gente simplesmente quer conectar com esse OpenVPN Server e fazer um ping para ver se chega. E se chegar, a gente quer fazer um outro ping em alguma outra máquina que está ali por ali também. Então, se eu vier aqui no VPN Settings, você já consegue ver o seu NAT aqui, por exemplo. Qual que é o IP que você vai receber no seu cliente, por exemplo, o meu cliente no meu Mac, caso eu não tenha nenhuma configuração estática. Você consegue fazer a mesma coisa que você faria com aquele IP pool do OpenVPN Community, mas nesse caso você tem que ir na permissão do usuário e lá você especifica que aquele usuário vai ter IPX. Nada mais, nada menos que você consegue fazer também no Community. Então, nada demais. Então, aqui você especifica, se não tiver nenhum IP específico, usa esse IP aqui. Na parte do routing, você consegue ver que você consegue utilizar tanto using NAT, ou seja, ele vai fazer, na verdade, ele vai fazer um masquerade, ele vai traduzir o seu IP, ou o routing, que é algo bem interessante também. Nesse caso aqui, eu quero que ele simplesmente ele consiga acessar a rede 1.0 ou a rede 3.0. Nesse caso, muitas pessoas vão, no caso de vocês, pode ser muito provável que você queira controlar o tráfego de internet desses usuários. No meu caso, não preciso, não quero que meu Mac vá inteiro para OpenVPN. Outra coisa interessante é sobre a parte de DNS. Você pode deixar para não alterar, ou seja, não quero que altere esses meus IPs aqui. Ou não, eu quero que os IPs sejam X. Ou não, eu quero que utilize o mesmo que o meu OpenVPN Server, por exemplo. Que não é o nosso caso.
E assim que conectar, por exemplo, eu quero que tenha um sufixo VPN Lab. Então tá, então vamos testar. Deixa eu voltar aqui no meu Server Network Settings. Eu vou colocar um 23, só para ter certeza que o meu cliente ele vai receber o IP correto. Então tá, coloca um 0 para cá. Feito. Outra coisa que é interessante mostrar. No Advanced VPN, você tem outras coisas, por exemplo, você pode colocar múltiplas sessões, por exemplo. Você consegue ver isso no Community também, nada mais, nada menos. Essa aqui é a mesma coisa, que é a relação de quando você vai renovar aquela chave de TLS, vai ser renegociado, e se você vai suportar uma compressão. Quando a gente falar de performance mais para frente em outras aulas, a gente bate um papo sobre isso, sobre compressão e fazer uns testes de benchmark para verificar o que você faz ou o que você não faz. E aí, caso você trabalha com Windows Networking, o que eu comentei na aula passada sobre NetBIOS e tudo mais, você consegue ver por aqui. Tanto que você consegue trabalhar com Wins. Eu duvido que algumas pessoas ainda utilizem um Wins, mas nesse caso vocês podem utilizar. Outra coisa interessante é que você pode colocar, por exemplo, você forçar que o usuário, na verdade, o seu cliente, por exemplo, receba um IP quando está utilizando o bridging. Eu vou tirar essa opção, que a gente não precisa mais, mas toda a configuração que vocês trabalhavam com aquele famoso CCD, que é o Client Config Directives, você pode configurar aqui. Então você pode colocar configurações mais específicas que você já utilizava no seu community e por aí vai. Então, ok. Show. Outra coisa interessante é que, além da parte de usuários em si, você tem uma coisa muito interessante, que no community poucas pessoas conseguem fazer isso sem ter muitos problemas, que é a parte da autenticação. Nesse caso a gente está utilizando o PAN, ou seja, está utilizando os usuários baseado em PAN, os modos do PAN, mas se você quisesse utilizar, por exemplo, um Radius ou um LDAP, seria simples como mudar esse Radio Box aqui. Quando você clica em LDAP, por exemplo, você consegue ver toda uma configuração para acessar o LDAP. E já te dão até alguns exemplos aqui também. Sem toda aquela complicação no início de você configurar aqui que é o meu CN, qual que é o meu DC. Por mais que pareça algo bem idiota, uma coisa bem simples, no início, quando você está começando com tudo isso, é um pouco complexo. Na verdade, ainda mais quando você está tentando aprender os dois, trabalhando com Microsoft e trabalhando com Linux, ou Unix em geral. E no caso do Radius, principalmente quem trabalha com PFSense, usa muito, onde você consegue trabalhar com esse tipo de autenticações e depois toda a parte do Radius você pode controlar por lá. Tanto a parte de accounting também. Então, ok. Fora a parte de teste de conectividade e outras coisas que vocês podem ver por si só, vamos fazer o teste agora para tentar conectar com ele. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele atualiza o meu IP. Vou até abrir um browser novo. Ver se ele conecta. Sim, eu quero conectar. Perfeito. Repara que agora ele mudou. Ele me pergunta se eu quero habilitar a conexão com esse cara aqui. E repara que ele também mudou aqui a URL. Então assim que ele faz um switch to new server, toda aquela parte de SSL handshake e tudo mais, ele faz a verificação da mesma forma. Até porque nada mais é que uma VPN que utiliza TLS por trás. Assim que ele localiza o IP, uma coisa que eu percebi é que nem sempre isso funciona da melhor forma. O importante é aparecer essa troca, que você permite que esse IP, você se conecte com esse IP. Se você permitir, você pode depois conectar localmente com o seu cliente que você já tem, na verdade. Aconteceu comigo isso, que ele fica simplesmente preparing to connect, e eu não me importei muito porque eu consigo fazer com workaround. Eu consigo simplesmente abrir o client e ele vai estar ok. Mas, caso alguém queira investigar o que acontece, fique à vontade para colocar um comentário. Então vamos lá, Open VPN Connect. Tá aqui. Repara que agora ele mudou. Agora você tem o Go
você pode ir lá e voltar para essa tela aqui, que a gente não quer. Você pode clicar em Connect. O mais interessante é que aqui, no VPN Protocol, eu deixei habilitado para TCP para não ficar conectando toda hora, conectando em UDP, fala e depois conecta. Então eu vou deixar para vocês para verem como é que funciona. Então aqui eu clico em Connect, eu coloco a minha senha. Ok. E aí você consegue ver que ele vai falhar a primeira vez e na segunda ele consegue. Isso porque ele tenta conectar no ODP, mais uma vez, e assim que ele vê que não tem como conectar realmente, por algum firewall ou por qualquer outra coisa, que nesse caso o meu firewall não está liberando para conectar no ODP 194, ele tenta no 443, que é o que eu estou liberando. Perfeito, está conectado, simples assim. Como que funciona agora no terminal em si? Se a gente olhar aqui, dar um ifconfig básico no Mac, você consegue ver aqui que tem um utune 0. Então você consegue ver que aquele P224 que a gente estava falando lá na parte de settings é o que ele me dá. Nada mais é que vocês já estão acostumados também com o OpenVPN Community. Então nada de novo aqui por enquanto. Se você quiser verificar a rota, vocês vão verificar que eu tenho o meu 192.168.1.0/24 e meu 3.0/24. Tudo apontando para o meu utune. Ou seja, aquele 27.224/25/24, eu mesmo, e as outras redes que eu queria chegar. O que eu quero chegar aqui é ver se eu consigo, na verdade, bater no meu 192.168.1.21. Então eu vou rodar um TCP dump simples, só por ping, ICMP, para não ter que ficar filtrando e várias outras coisas. Então vamos lá. Show, eu consigo pingar, mas como ele vai direto para a interface da OpenVPN, eu acabo não encontrando isso. Então se eu fizer o contrário, se eu agora tentar, eu vou explicar isso na parte mais de performance, como que funciona o fluxo de tráfego dentro do Linux em relação quando o tráfego chega para a interface TUN ou TAP, e dali você passa por diversas coisas até chegar no seu @0, por exemplo, ou @0. Então nesse caso, vamos deixar aqui no 0, eu acho que é 0, devo estar errado, -i. Não, chegou. Perfeito. Repara que agora eu consigo ver os pacotes chegando. Ele está chegando do meu IP da minha VPN, ele bate num 21 e simplesmente responde da forma correta. Toda a configuração que vocês precisam fazer, por exemplo, utilizando IP forward e tudo mais, até a parte de redirect, isso já está tudo configurado para vocês. Então essa, mais ou menos, diria que uma vantagem. Mas de novo, nada mais que possa ser configurado utilizando um shell script e tudo mais. Usando um cat, por exemplo, da vida. Assim você configura tudo. Então tá, essa parte está ok. Estão conectados. Vamos fazer o outro. Vamos fazer o oposto agora. Vamos tentar conectar em alguma outra, por exemplo, aqui. Eu creio que esse daqui deve estar em outra rede. Está na mesma rede. Vamos testar esse daqui mesmo. Já que ele precisa fazer o NAT, olha só o que acontece. E aqui eu dou um ping. Agora sim ele aparece. Por que está acontecendo? Ele está mascarando, na verdade, como se fosse ele que estivesse mandando esse ping. Então ele passa pelo TUN 0, ele chega no TUN, no OpenVPN de lá, passa por a parte de compressão e tudo mais. Aí então, só então, ele vai para a parte do net namespace do @0, da sua interface de verdade, e aí sim ele faz a tradução e joga para um 175. Por um 175 em si, ele acredita, na verdade, que você está conectando como se fosse o OpenVPN, mas na verdade é o seu cliente. Deixa eu confirmar se está certo, aí eu mostro para vocês na prática. Então 119, eu creio que é esse daqui. EC2 user, show de bola. TCP dump.
Então tá, vamos deixar o nosso TCP dump rolando aqui. E agora eu faço o ping de novo. Show! Repara que ele acredita que, na verdade, quem está fazendo o ping é esse 121, e não, na verdade, o outro. Então, basicamente é isso sobre o OpenVPN Access Server. Não tem nada demais, nada de muito novo, exceto a usabilidade, a parte de é muito simples de se configurar e trabalhar com ele. Mas, caso você, na verdade, não precise de tudo isso, o OpenVPN Community, por exemplo, trabalha muito bem. A única preocupação, na verdade, que eu tenho se eu utilizasse, por exemplo, esse tipo de softwares, é que a comunidade, na verdade, até onde que eu tinha olhado, pelo menos, não tinha mais trabalhado com o community, não tinha mais colocado tantas coisas novas que, na verdade, o OpenVPN precisava, por exemplo, isolamento e tantas outras coisas de segurança e criptografia, autenticações novas e tudo mais. Eles colocaram simplesmente tudo nesse Access Server, o que talvez, não sei se é um ponto crítico, mas eu pensaria duas vezes antes de utilizar o community. Não o OpenVPN em si, dependendo do que você está utilizando, deve funcionar muito bem, e funciona mesmo, tanto que a parte de throughput é excelente. Mas caso você pense, por exemplo, em outras soluções, ou precise de mais outras coisas, eu recomendaria dar uma pesquisada em outras soluções também. Nas outras aulas que a gente vai conversar, eu vou configurar o OpenVPN Community do zero. Mas a gente vai ter uma aula também específica de um outro produto que não é o OpenVPN. Só para explicar para vocês a diferença de um de outro. E vocês verão as certas features, na verdade, certas funcionalidades que esse produto, que não é o OpenVPN, que poucas pessoas conhecem. Então é importante, foi até bom bater esse papo, na verdade, sobre o desenvolvimento do community, porque só nesses momentos críticos que acabam aparecendo outras soluções, o que a gente chama de fork. Hoje, felizmente, o open source, a comunidade open source é muito ativa. Então, acaba acontecendo esses produtos novos que acabam saindo, por exemplo. Uma outra coisa para finalizar. Se você quiser, por exemplo, dar um revoke em algum certificado, por exemplo, ou seja, negar que aquele usuário se conecte através do certificado, você pode simplesmente fazer por aqui. Toda a parte de gerar um certificado e tudo mais, você consegue fazer simplesmente muito fácil. E a questão do failover, nada mais é que você pode utilizar o UCARP, mas você tem, na verdade, um nó de um primary node e um secondary node, que você, na verdade, vai ter que ter o OpenVPN também rolando lá. Eu, particularmente, não testei, mas se alguém precisar de alguma ajuda e quiser entender melhor, fique à vontade mais uma vez para deixar comentário e a gente pode bater um papo sobre isso. E por último, o nosso Client Access. Lembra que aquela URL que a gente configurou, por exemplo, que a gente tentou acessar, fez o download e ele automaticamente já configurou? Você pode restringir isso, por exemplo. Ou seja, você somente libera a parte para administradores. Fora isso, você também consegue especificar somente os tipos de pacotes que você gostaria de liberar para o OpenVPN. Por exemplo, eu não tenho Windows na minha rede, então eu já posso tirar esse cara aqui. Não, eu tenho Windows, mas eu não tenho ninguém utilizando o Android. Que seria raro, mas enfim. E você consegue, na verdade, ter essa granularidade bem simples de simplesmente marcar um checkbox ou simplesmente desmarcar um checkbox. Então, nada mais que isso. Caso você queira brincar mais uma vez com os outros tipos de modos, por exemplo, se você colocar Layer 2, você pode simplesmente configurar, entrar dentro de uma bridge que você já tenha, caso contrário, ele faz toda uma modificação. Ou, o que eu acho interessante para vocês brincarem é essa daqui. Yes, using route. O que significa que isso ainda continua valendo. Você continua tendo acesso a isso aqui tudo. A diferença é que você não vai mais fazer o NAT. Então, caso você faça isso, e você não queira que, na verdade, utilize o NAT, o que eu até recomendo, a única coisa que vocês precisam se lembrar, caso vocês estejam utilizando a Amazon, ou caso não funcione, vocês fiquem quebrando a cabeça por que não funcione,
Fiquem ligados em coisas do tipo unspoofing. Por exemplo, se você dá um botão direito aqui na instância, você clicar em Networking, você vai ter aquele famoso Change Source Destination Check. Nesse caso ele já está desabilitado. Se eu for, por exemplo, uma outra instância que não tem nada a ver, por padrão ela vai estar habilitada. Então você tem que desabilitar. O que significa que caso você configure, por exemplo, esse bridging, utilizar, não necessário bridging, mas não utilizar NAT, o que é o que eu recomendo, assim você sabe quem está mandando pacote para quem e não tanto NAT. Se você não fizer isso, significa que os pacotes não serão retransmitidos. Mesmo que você tenha o IP forward habilitado e todas aquelas configurações no kernel habilitadas, isso não vai funcionar. Como eu já mostrei nas aulas anteriores sobre a IPsec, mas é interessante reforçar essa mensagem caso você simplesmente tenha visto a parte de SSL e não viu a parte de IPsec, onde eu forço um pouco mais a parte teórica, que eu acho muito importante também, lógico, junto com a prática. Pessoal, então é isso. Caso tenha alguma outra dúvida, fique à vontade. Eu vou deixar, na verdade, os links para vocês acessarem, tanto para a parte de comparison, para a parte de comparar um produto com outro, o link do download, porém, mais uma vez, o link pode mudar, pode ser que você veja essa aula que já existe outro Ubuntu, por exemplo, mas fique ligado pelo menos como você chega lá. E como não tem nenhum arquivo de configuração para compartilhar, fica somente assim. Enfim, eu vou deixar, na verdade, um exemplo texto, as redes que eu liberei, por exemplo, para fazer, e qual que é a rede que eu cheguei, e vou também deixar liberado um exemplo do meu ifconfig, e também as minhas rotas. Assim, pelo menos, quando vocês estiverem brincando com ele, você já tem uma noção se está no caminho certo ou se não está. E se não tiver, mais uma vez, fique à vontade para deixar comentário. E eu estou mais que feliz para ajudar nesse caso. Então, pessoal, é isso. Grande abraço. A gente se vê na próxima aula. Até já.